contexto, e eu quero dizer que a gente aqui tem um limitador desse processo, né? Porque a gente está trazendo alguns desses objetos que podem ser discutidos, tá? Então, nessa unidade curricular, os estudantes eles vão compreender a dinâmica das populações a partir da de pesquisas e revisões bibliográficas e documentais, utilizando os dados para análise da formação de territórios e fluxos populacionais, de informações, de valores éticos e culturais, para compreender o próprio ambiente e as forças políticas e sociais em diferentes contextos históricos, né? Então, isso é uma perspectiva da unidade curricular 4, que tem os componentes curriculares da área de ciências humanas, assim como da área de ciências da natureza, para discutir alguns desses aspectos. E a gente traz à tona, para essa unidade curricular, os eixos estruturantes da investigação científica e da mediação e intervenção sociocultural, né, que a gente já expôs lá no primeiro bloco da nossa área específica, né? Então, é essa condição que a gente traz. Mas isso é apenas um recorte, né? Porque a gente está aqui de uma forma muito geral, explanando o que traz todas essas unidades curriculares, tá bom? É isso. Eu passo a palavra agora para o Rodrigo. Obrigado, Ed. Então, continuando, nós vamos apresentar agora a unidade curricular 5, que é intitulada Tecnologia Agro, Rural e Urbana, e é um tema bastante interessante, né, de trabalho aí que promove aí grandes possibilidades de trabalho, né, até por transpassar por temas contemporâneos transversais, né, como meio ambiente, saúde, ética, por exemplo, né. E essa unidade curricular, ela possibilita ao estudante analisar novas tecnologias, né, que serão ou podem ser aplicadas na área da agropecuária, e sempre aí estimulando a avaliação de alternativas para a redução de impactos ambientais, né? E além disso, ela possibilita também analisar as perspectivas e as demandas do mercado consumidor, e suas potencialidades na produção de alimentos funcionais, por exemplo, né? E por fim, essa unidade curricular, ela promove ainda uma discussão sobre o acesso à alimentação nutritiva e o crescimento econômico sustentável, né? Tudo isso com foco em ações de mediação e intervenção, né? Com a elaboração de projetos que sejam sustentáveis, viáveis também, né? E criativos para problemas reais, né? Tornando significativo aí a aprendizagem do estudante, né? Agora, como essa unidade curricular, ela prevê, né, atingir esses objetivos, integrando aí as duas áreas de conhecimento, né? Então, nós, através do desenvolvimento, né, de alguns objetos de conhecimento, né, até o Sérgio trouxe alguns objetos no início, e além de outros objetos, né, dessa unidade, como avaliar a biotecnologia e a bioética na produção de organismos modificados, o estudo da condutividade elétrica do solo, né, a fim de identificar as características físicas, químicas, as transformações do agronegócio, a industrialização da agricultura brasileira e as transformações tecnológicas do campo, defensivos agrícolas, novas tecnologias como o uso de radiação, feromônios, analisando aí as suas potencialidades, desvantagens, né, e os possíveis riscos também de utilização, o aproveitamento total de resíduos, como no caso da cadeia de produção do etanol. Enfim, esses são alguns exemplos, né, de objetos de conhecimento
que nesse momento talvez possam aí favorecer a compreensão de como cada componente, né, e as áreas, elas podem atuar dentro dessa unidade curricular, né? E, por fim, através de processos investigativos, atividades práticas, curadoria de informações, planejamento e produção de textos, sejam eles orais, escritos ou multissemióticos, sempre aí de forma ética e crítica, né? Essa unidade curricular, ela planeja também divulgar e mediar e intervir aí dentro dessa temática proposta. Então é isso, é um pouquinho da unidade curricular 5, e continuando a apresentação, né, das unidades curriculares, eu retorno a palavra para você, Ed, para você fechar com a unidade curricular 6. Beleza, brigadão. Bom, lá na unidade curricular 6, então, produção em contexto global, né, esse é o título da unidade curricular 6, o estudante verá que existem diferentes formas de trabalhar e de se relacionar com o ambiente e com o trabalho. E a gente inseriu algumas questões, algumas indagações dentro desse contexto para que ele pudesse, então, se perguntar, né, através dessas questões, a gente interrogar, mas ele perceber, ele tentar se enxergar, né, dentro de uma perspectiva. Então, como vivem hoje as comunidades tradicionais? O que é tradição e o que é inovação? Como são os modos de vida das pessoas segundo os lugares e os recursos disponíveis? Como perceber que nossas ações impactam o planeta? Bom, eles poderão, então, estudar a produção material e simbólica da vida no mundo contemporâneo e seus impactos em contexto de um sistema mundial de interdependências. E foi engraçado essa relação da interdependência ontem, né? Como a gente é dependente de algumas coisas, né? Como a gente estabelece. Porque ontem, por exemplo, faltou, eu acho que, internet para o Rodrigo, e daí caiu, e daí a gente teve que voltar, e por aí vai. Bom, e daí essa relação de interdependências com destaque para as transformações no mundo do trabalho, nos hábitos e no acesso aos direitos, né? Que acesso aos direitos é o que a gente, eu acho que talvez seja um dos principais objetos de conhecimento que as ciências humanas vêm discutindo nos últimos tempos, né? E no sentido de ganhar muito visibilidade e que perpassa pelas condições das ciências da natureza também, né? Tudo está diretamente ligado, né? Bom, os dois eixos destacados aqui por nós é o eixo da investigação científica, a intervenção e a mediação e o empreendedorismo. São esses três eixos, mas isso não quer dizer que não tenha todos eles ao mesmo tempo dentro dessa unidade curricular, né? Acho que o Sérgio agora pode falar um pouquinho para a gente sobre a questão das possibilidades dos estudantes para o ingresso no mundo do trabalho, ou ainda para dar continuidade aos seus estudos. É com você aí, Sérgio. Obrigado, Ed. Então, antes de falar disso, né, gostaria também de destacar, como eu fiz na apresentação lá de Ciências Humanas, que todos os itinerários eles estão muito relacionados lá com a Agenda 2030, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu trouxe aqui alguns aí que a gente está vislumbrando lá um trabalho mais relacionado, né? Então, por exemplo, o objetivo 2, que é o Fome Zero e Agricultura Sustentável, né? O 3, que é Boa Saúde e Bem-Estar, né? O 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. O 10, a questão da redução das desigualdades, né? O 12, que seria o Consumo e Produção Responsável. E o 15, vida terrestre, né? Lógico que a gente sabe que os 17 ODS, eles estão todos relacionados, né? Não dá para atingir um se não atingir o outro, mas a gente trouxe, assim, o que mais se destaca nesse itinerário, né? Esse aprofundamento, né? Ouvi isso lá da Tânia, que ela comentou. E aí, depois que os estudantes passarem, né, por isso, por esses itinerários, eles vão seguir uma carreira, né? Pode ser uma carreira
acadêmica ou pode ser um mercado de trabalho, né? Ou ele vai levar isso para a vida deles, na verdade, né? Então, a gente destacou aqui algumas carreiras universitárias aí que eles podem escolher, né? Lógico, bacharelado e licenciatura de Biologia, Física, Química, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, né? Além de Engenharia Agronômica, né? Vai ser um engenheiro agrônomo, que caso o professor lá que me deu aula de pedologia, que ele era lá o pessoal que defendia os cupins lá na Exalc, né? Há 20 anos atrás ele não era muito bem visto um engenheiro agrônomo defendendo cupins, né? Por todos os problemas que tem. Agora não sei, 20 anos depois, se lá na Exalc mudou essa visão aí, né? Que os cupins são importantes para a fertilidade no solo, né? Quem pode seguir essa carreira aí de ser um engenheiro agrônomo, né, de ser um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental e sanitarista também, trabalhar com a questão econômica, né, questão de gestão ambiental também, né, e além de outras carreiras que não demandam necessariamente entrar em uma universidade, né, então eles podem ser agente ambiental, né, agente de desenvolvimento socioambiental também, questão do agricultor, né? Você pode usar técnicas de agroflorestal, pode ser um agricultor familiar, um agricultor orgânico, né? Então, abre essas possibilidades aí. Além de também trabalhar como fazer análises de solo, né? Trabalhar como sendo um laboratorista de solos. Então, tem lá um mundo de possibilidades aí. Essas aí são algumas que a gente conseguiu vislumbrar aí quando a gente estava escrevendo esse itinerário, né? Então, vocês gostaram aí do itinerário? A gente ficou muito feliz aí com o resultado de todas as discussões aí que a gente teve com a equipe de Ciências da Natureza, né? Então, foi um trabalho bem legal. A apresentação era essa, né? Agora a gente vai abrir assim 5 minutinhos para as perguntas, né? Que eu acho que o nosso bloco ia até as 4h20, né? Senão a gente começa a atrasar tudo, né? Então, eu separei aqui algumas perguntas, tá? Então, a Aline quer conhecer lá o projeto do Wagner, né? Então, manda um e-mail para mim, Aline. Acho que o pessoal tem meu e-mail, né? É sergio.damiarte@educação. No final aí vocês conhecem, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal está gostando também bastante. Falando que... Deixa eu correr aqui. Ó, com esse aprofundamento, professor Renato, com esse aprofundamento é possível fazer uma discussão a partir da inserção de movimentos sociais, sim, né, com certeza, na alimentação da população e da cidade, né? Então a gente quer discutir justamente isso aí, a produção familiar de alimentos, né? Tem aí uma boa discussão para a gente fazer. Professor Renato também colocou o impacto dos agrotóxicos, né? Aí, agrotóxicos, defensivos agrícolas, biocidas, dá para fazer, inclusive, uma discussão da nomenclatura disso, né? Cada um vai ter aí dependendo do que defende, vai ter uma nomenclatura, né? Então, também dá para fazer esse tipo de discussão, né? Eu acho que o pessoal está gostando, né? Então, lembrando que perguntas relacionadas à questão da implementação disso, né, a gente não vai ter condições de responder nesse momento, né? Então, por isso que o Gustavo, né, fez aquela apresentação e comentou lá que a gente vai ter um momento apropriado aí para ser apresentado, né, a carga horária, os componentes, né, a matriz. Então, nesse momento aqui, a gente vai aguardar lá o comunicado oficial lá, né, da equipe do Gustavo, que é a equipe que está pensando na implementação, né, dos itinerários, tá? Então, essas perguntas a gente não tem condições de responder nesse momento, mas eu quero tranquilizá-los, né, que a gente todos os componentes aqui estão representados, né, em todos os itinerários, tá? Então, quanto a isso aí, vocês podem ficar tranquilos, né? Que a gente também é professor e a gente também pensou nessas questões, né? Eu acho que era isso. Aí alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Ed, Alê?
pessoal quer comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, Sérgio. É pensar que quando o aluno fizer, né, esse percurso no aprofundamento, ele poderá articular conhecimentos científicos para analisar e avaliar criticamente esses impactos econômicos e socioambientais associados tanto à exploração dos recursos naturais quanto às atividades agrícolas, tanto no meio rural também, quanto no meio urbano, em diferentes escalas de análise, planejar e executar esses projetos que objetivam a sustentabilidade. Né? É isso que efetivamente a gente espera que o estudante possa fazer, né? E que vem muito em consonância aquilo que a gente já disse lá no nosso itinerário de ciências humanas, sociais aplicadas, né? O que a gente espera? Ele seja capaz de ser ele, de agir por ele, né? Que ele tenha essa autonomia efetivamente, é isso. E quero imensamente agradecer a participação de todo mundo que com muita paciência está até agora nos assistindo, e ainda tem mais um bloco, né? Agradecer imensamente a participação do pessoal de Ciências da Natureza, continuo reafirmando que é um prazer trabalhar com o pessoal, tá bom? Só tenho que agradecer. Obrigadão. Alexandra? Oi, Ed, obrigada. Eu queria aproveitar também para agradecer e também dizer que foi um prazer imenso trabalhar com ciências humanas. A gente está estudando muito bem, se entendendo, o trabalho está sendo bem produtivo e integrado entre as áreas, que eu acho que é muito importante, né, para a gente ter aí um aprofundamento com qualidade e que a gente tenha, assim, a possibilidade de realmente atingir os nossos estudantes, né, com novas propostas. Eu acho que o trabalho é todo nesse sentido. Agradecer também a todos os PCNPs, o pessoal que está acompanhando as lives com a gente, dizer que a gente ainda tem mais uma aí com o pessoal de matemática, né? Agradecer a equipe curricular, não só de Ciência da Natureza, mas de toda a COPED, que sempre está apoiando a gente. E é isso. Passar a palavra, então, para o Rodrigo. Obrigada, gente. Obrigado, Ale. Queria agradecer também toda a equipe de Ciências Humanas, toda a equipe COPED, né, como um todo. Agradeço a participação dos PCNPs, né, de ter essa oportunidade de estar falando com os PCNPs de Ciências Humanas. Agradecemos sempre o trabalho que vocês desenvolvem, que é super importante e continua sendo importante para a implementação desse novo ensino médio. Agradeço toda a equipe e vocês continuam aí com mais um bloco. Agradeço, espero que tenha tornado aí um pouquinho mais claro aí a apresentação dessas unidades curriculares. Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Eu volto a palavra para o Sérgio. Então, a gente agradece a paciência do pessoal, né? Temos mais um bloco, né? Mas também vai ser igualmente interessante o trabalho que foi realizado em Ciências Humanas e Matemática, tá? Então, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
voltei. Bom, estamos aqui para o último bloco. Agora a gente vai falar do itinerário integrado com matemática, ciências humanas e sociais aplicadas. Com matemática, está aqui em minha companhia a professora Sandra, uma super amiga que a amizade se fortaleceu ainda mais na construção desse integrado com matemática, não é, Sandra? Dá um oi para o pessoal aí. É isso mesmo, Emerson. Quero agradecer, dar uma boa tarde para os nossos PCNPs, né, para todo mundo que está aí, a todos esses blocos, ouvindo sobre os nossos itinerários integrados, parabenizar todas as equipes que já passou aqui, apresentando os itinerários. É um prazer fazer essa live com você. Agradecer também, especialmente, né, outros redatores que participaram desse itinerário, né, de Ciências Humanas e Matemática. Agradecer a Arlete Almeida, do CEIM, agradecer a Ana Gomes, da equipe curricular de Matemática, e agradecer também aos meus colegas da equipe de Matemática, né, da equipe curricular, o Otávio, o Rafael, o Isaac e a Cecília. E vamos começar, né, Emerson? É o momento. Sim, eu gostaria de também, antes de tudo, pessoal, eu estou na rede 4G, o meu Wi-Fi ele ficou extremamente instável, então, por segurança, eu já troquei para a rede 4G, então pode ser que o meu sinal oscile um pouco. Eu gostaria de me desculpar em relação a isso, mas são as agruras da tecnologia, não é? Assim como a Sandra, não fui só eu que fiz a parte de Ciências Humanas e Sociais aplicadas nesse aprofundamento, obviamente, Tânia, Ed e Damiati estiveram comigo, e assim como o apoio do Marcelo, da Milene e da Clarissa no ensino médio, mais as meninas do Fundamental, a Priscila, a Paula, a Andréia e a Mariana, e que nos ajudaram nisso. E a gente começa problematizando não, mas conversando sobre o tema do nosso aprofundamento, que é Ciências Humanas, Arte, Matemática, #quem divide multiplica. A primeira ideia que a gente tem em relação à divisão, em geral, é que a gente vai ficar com menos. Eu vou ter que pegar um pedaço da minha pizza e dar para o outro, eu vou ficar com menos. Mas será que não foi uma multiplicação? Se você comesse mais pedaços, você engordaria mais. Você dividindo o pedaço, você multiplicou a possibilidade de alguém perder, saciar a fome, você multiplicou uma conversa legal ali na mesa, e enfim, esse é só um exemplo, mas a gente pode trazer elementos muito mais nobres, né? Nessa ideia. Quando eu divido conhecimento, eu estou multiplicando sabedoria. Quando eu divido carinho, eu estou multiplicando ternura, e por aí vai, né? Então, o título do nosso aprofundamento com matemática, ele tem este caráter, ele tem essa vontade mesmo de fazer com que o mundo seja melhor a partir dessa relação entre a matemática, as ciências humanas e também a arte, não é, Sandra? É isso mesmo, Emerson. Você trouxe os aspectos bem importantes desse aprofundamento no que diz respeito à concepção dele, né, entre as áreas. Então, o dividir é entendido como compartilhar a empatia, né, o respeito, a dignidade, conhecimentos, né, para que a gente possa multiplicar a esperança de um modo melhor para as futuras gerações. Então, o encontro entre as duas áreas, né, ciências humanas e matemática, nessa perspectiva, foi, para mim particularmente, né, e acredito para os outros redatores também, um excelente momento para a gente poder compartilhar, né, os nossos conhecimentos e agregar, né, um percurso cultural para os nossos estudantes, né, para ampliar as suas aprendizagens, né, Emerson? Acho que foi muito prazeroso esse nosso encontro. E nesse sentido, Emerson, que
Eu queria que aparecesse os nossos slides, o primeiro slide, né, que ele tem uma imagem bastante importante, né, para destacar isso tudo que você trouxe na sua fala já inicialmente. E no próximo slide, por favor, o próximo slide, comentar, então, Emerson, o que o estudante vai aprender nesse itinerário, né? Sim. Para a gente consolidar essa relação diária que a gente propõe nesse trabalho interdisciplinar, no aprofundamento, né, a gente vai... Pontos importantes em destaque, não que outros não apareçam, mas são os modelos matemáticos e econômicos, os processos políticos, a diversidade social e cultural, a diversidade geracional e étnica, a relação de produção e consumo e a sustentabilidade ambiental. Lembrando que esses não são elementos determinantes, são só esses que aparecerão. Outros elementos comporão o percurso que o estudante fará neste aprofundamento a partir dessas perspectivas que nós colocamos aqui nessa primeira lâmina, né, como o maior destaque, mas não só. Outros caminhos serão abertos, né, durante o trajeto em que a gente se aprofundará juntamente, nós, professores e estudantes, na temática, fazendo a conexão entre os componentes. No próximo slide, né, Sandra? Por favor, próximo slide. Esse daqui é o slide que representa a nossa unidade curricular 1, que se chama Números Também Importam. O movimento que a gente vai utilizar nessa nossa apresentação aqui é a partir da imagem que representa a unidade curricular, porque nós também temos arte nesse itinerário formativo. A gente faz uma reflexão e depois discute as coisas que aparecem nas unidades, não é, Sandra? E nessa imagem aqui, nós temos uma amarelinha bem colorida, bastante bonita, não é? Ela foi obtida numa plataforma de imagens gratuitas, é uma fotografia, e é uma arte interessante, justamente porque todos nós sabemos o que é uma amarelinha, ainda que a gente nunca tenha jogado uma amarelinha, pulado. Mas nós sabemos que é um jogo muito importante, porque, ao final, quando o jogador consegue vencer todas as etapas, de acordo com as dificuldades, ele ganha o céu. Nessa imagem, nós não temos o céu representado aí depois do 10, né, do número 10. Nós temos pegadas. E ela ilustra muito bem a importância do número nessa unidade curricular e para o aprofundamento como um todo. No sentido de que, a partir do momento em que nós, seres humanos, compreendemos as relações numéricas no mundo, nós nos tornamos mais autônomos, nós somos capazes de trilhar o nosso próprio caminho e ajudar os outros, compartilhando experiências, conhecimentos, e por aí vai, não é, Sandra? É isso mesmo, Emerson. A ideia mesmo é a gente trabalhar, né, uma unidade curricular cuja proposta é investigar, né, em fontes confiáveis, dados demográficos, índices, taxas, números relacionados à economia, o censo demográfico, gestão pública, entre outros elementos, né, que vão facilitar a compreensão e a interpretação de situações socioeconômicas que impactam na comunidade, né, seja regional, nacional ou global. E fundamentalmente, pensar nos aspectos, né, de perguntas que trazem provocações, né, para os estudantes, né, se eles sabem, né, como que se tomam as decisões de investimentos, né, dentro de uma determinada situação. Então, quando a gente traz os números também importam, a gente tem uma concepção que os números também representam pessoas, né, Emerson, que estão ali dentro de uma política pública sendo olhadas para determinados investimentos. Então, a gente procurou nessa unidade trabalhar vários aspectos que
o estudante possa investigar como que esses indicadores e como taxas, né, vão influenciar no cotidiano deles. Não é isso, Emerson? É isso mesmo. E é interessante que, assim, quando você fala, os números também representam as pessoas, né? E é uma forma muito interessante de trazer isso. Lá no indicador, eu sei para questões raciais, a partir do indicador demográfico. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, numa fábrica, numa indústria, ou mesmo numa grande empresa em que as pessoas são apenas números, né? Quantas e quantas vezes a gente já falou? Não, por trás daquela matrícula, aliás, no nosso caso, né, nós professores, nós aqui da Secretaria da Educação, não só os professores, nós somos o RS, né? Nosso registro, nosso número é o RS. Então, é problematizar a importância desse número, né? Seja de maneira positiva, mas também quando ele é utilizado para oprimir. Então, essas discussões todas nós trazemos a partir desses indicadores que você comentou. No próximo slide, por favor, nós temos a unidade curricular 2, que se chama De Olho na Informação, né, Sandra? E a imagem que representa é uma lente de câmera fotográfica. E é bem interessante que ela representa exatamente o que acontece quando uma imagem é captada pela câmera, da mesma forma que os nossos olhos. A imagem chega ao fundo dos nossos olhos, assim como lá na câmera, invertida. E é a mente, o nosso cérebro que faz todo o tratamento dessa imagem, colocando ela na posição que nos parece mais adequada, né? Porque não andamos de ponta cabeça por aí. E o que é interessante na imagem é que o fundo está desfocado. A partir do olhar pela lente é que se consegue enxergar os detalhes. O caminho até é possível identificar na imagem borrada, na imagem embaçada, mas com a lente a gente consegue enxergar muito melhor esse caminho. E a mesma coisa que acontece conosco a partir da reflexão. Qual é o papel, né, das pessoas diante de uma informação, em especial aquelas que são numéricas, mas também as outras? E é nesse sentido que a gente vai discutir com o estudante na unidade curricular 2, né, Sandra? Você pode trazer mais elementos para nós. É isso mesmo, Emerson. Quantas vezes, né, a gente já foi convencido, né, de acreditar numa opinião ou até mudar a opinião, né, influenciado por um resultado numérico, por exemplo, né? Que quando a gente traz dados, informações numéricas, a gente sempre tem a impressão de que aquela informação ela é verdadeira, só que não, né? Por quê? Porque a gente precisa olhar com essa lente que você bem explicou aí, Emerson, com mais detalhe o que está por trás daquela informação. Então, nessa unidade, a gente quer propor para os estudantes que ele possa investigar com mais detalhe os fatos, os eventos, os processos da realidade de modo mais profundo e criterioso, né? Analisando os vários tipos de informações que chegam até nós, né, no dia a dia. E a gente quer estimular também projetos de leitura crítica, né, das informações disponíveis nas mídias, né, onde ele vai ter elementos, muitas vezes até para solucionar problemas, intervir nas situações, né, de dados distorcidos que vão afetar a vida dele. Isso está muito ligado à questão do projeto de vida dele, né? Todas as unidades, aliás, Me parece que a Sandra caiu ou eu caí? Eu voltei, Emerson, mas era isso que eu queria concluir e passar a palavra para você. Para vocês verem, né, quando nós iniciamos essa parte da live, eu falei das questões tecnológicas, me parece que a internet está sabotando todo mundo em todo lugar, não é só aqui comigo, não. Mas é como a Sandra falou, e
um exemplo muito prático da necessidade de a gente olhar a informação, né? De a gente fazer um filtro, uma análise, mesmo quando ela é respaldada por números, porque tem aquele ditado assim, os números não mentem jamais, não é isso? Se a gente pegar a análise da vacinação no mundo, proporcionalmente, e de maneira absoluta, os números podem não estar mentindo, mas a forma como você apresenta os números, sim. Quer dizer, a culpa não é do número, a culpa é daquela pessoa, daquela situação, enfim, em que utilizou o número da maneira que mais me entendeu. Então, esse é um dos pontos também a serem desenvolvidos na unidade curricular, né? E tornando o estudante crítico, como a Sandra comentou. No próximo slide, que trata da unidade curricular 3, a gente vai... O título da unidade é Números Também Empoderam. Eu acho esse título muito legal, muito embora algumas pessoas entendam, e eu acho que eu até concordo que a palavra empoderar, ela meio que perdeu justamente o seu poder, porque ela acabou sendo utilizada desenfreadamente e o significado se esvaziou. Quando a gente olha para a imagem, não é a ideia de apontar o maior, o melhor, o que está no topo, quando a gente traz o pódio, mas é no sentido de que, quando a gente olha para essa imagem, os números, quando alguém domina um número, domina toda uma realidade matemática, toda uma questão voltada para essa situação numérica, ela está empoderada, não é, Sandra? É isso mesmo, Emerson. Eu estava na live de matemática, que foi ontem, a gente falou bastante sobre essa questão, e só retomando, né, que são questões... por que a gente traz também esse título, o empoderamento, né? O empoderamento do ponto de vista do conhecimento, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente tem um empoderamento para poder refletir melhor sobre vários aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano, né? E aqui, é claro que a gente está falando de um aprofundamento entre ciências humanas e matemática, isso é muito forte, porque são questões nessa unidade curricular que a gente quer tratar, por exemplo, sobre a taxa, né? Qual é a taxa de analfabetismo que a gente ainda tem no país, né? Fazer uma reflexão sobre esse ponto de vista envolve muitos aspectos das ciências sociais, e a matemática contribui para quê? Para que o estudante possa entender, né, o processo de constituição também dessa relação, desse resultado, da obtenção desse resultado, para ele poder argumentar, para ele poder inferir, para ele poder também fazer conjecturas a partir de uma realidade que ele está vivendo. Então, essa é uma pergunta que, por exemplo, a gente traz nessa unidade curricular. Uma outra também importante, né? Qual é a diferença da média salarial entre homens e mulheres, né? A gente sabe que isso existe e existe questões aí, né, numa estrutura dentro do nosso país que ela tem que ser tocada, né? Ela tem que ser entendida historicamente por que isso foi se constituindo, né? Por que a gente tem esse resultado final ainda, né? Nos anos, né? No ano de 2021, fazendo uma reflexão histórica. Por que isso ainda perdura, né? Então, são várias reflexões que a gente traz nessa unidade curricular, e o título tem realmente essa questão do empoderamento, que é fazer essa alicerce no sentido do conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, também eu tenho mais poder e eu me empodero nas situações da minha vida prática, do meu cotidiano, né? Então, a gente tem aí vários desses aspectos, Emerson. É isso mesmo. A partir do momento em que se domina, né, as estatísticas,
as quantidades numéricas de mulheres empregadas e ganhando menos no mesmo cargo, como você trouxe um exemplo, os discursos se consolidam, os argumentos se fortalecem e os questionamentos são mais estruturados, né? E é a luta, é o poder, e é uma unidade curricular que ela vai trazer bastante atividades mão na massa mesmo, né? Naquela questão do investigar a partir do eixo de investigação científica, do pensar, né, atitudes empreendedoras para modificar, para intervir numa situação social, né? Na unidade curricular 4, no próximo slide, a gente tem o título Números também são cultura. No próximo slide, por favor. E a imagem desse slide, eu acho que é uma imagem muito bonita. Ela é bastante colorida e ela retrata uma comunidade chinesa, de Taiwan. Essa foto foi tirada em Taiwan e a gente observa os ideogramas chineses, mas os números são iguais aos que nós usamos, não é? Quando a gente escreve aqui a nossa fala, não é? Quando a gente transfere para o suporte físico a nossa fala na escrita, por meio da escrita, a gente usa o alfabeto, né? E lá na China, em Taiwan, eles usam o ideograma, mas que é bem diferente, as letras, né, não combinam. Aliás, um ideograma, nós sabemos, não é uma letra, né? O próprio nome já diz, ele exprime uma ideia muito diferente do que nós fazemos na nossa escrita. A gente vai unindo letras em sílabas, formando palavras que formam frases para formar uma ideia mais complexa. Obviamente, uma palavra pode sim e traz a ideia, né? Quando eu falo lâmpada, surge na minha cabeça a ideia do objeto que tem vários formatos, inclusive. Mas o número não, o número é igual. O número é igual lá na China, o número é igual aqui, o número é igual em países europeus e outros países americanos. Mas não só, porque a ideia de número, a ideia de contagem, ela é universal, mas a representação não necessariamente, ainda que ela tenha assim, uma abrangência quase que global, existem comunidades, existem sociedades que não usam graficamente essa representação que nós usamos, usam outras formas e elas também são importantes de serem ditas. Eu conversava com a Sandra, o ábaco, por exemplo, ele não traz os dígitos, mas ele está tratando de números, não é, Sandra? É isso mesmo, né? É um artefato, né, que a gente utiliza, né, principalmente nas séries iniciais, para começar a questão da contagem, né? O número por si só, ele é um conceito abstrato, né? Mas que ele vai representar uma quantidade. E nesse sentido, aqui nessa unidade curricular, quando a gente traz o título Números também são cultura, é justamente observar os processos criativos nas relações entre conceitos matemáticos e a diversidade cultural dos povos, né, Emerson? A relação simbólica com os aspectos climáticos, territoriais, étnicos, os desdobramentos em políticas populacionais. A gente sabe que tem povos, né, e aí em várias regiões, né, do mundo, que eles partem de uma matemática que é uma matemática empírica, né? Não é essa matemática tão formalizada como a gente tem na escola, como a gente tem no currículo no geral aqui no Brasil, né? Eles dão soluções, trazem soluções, encontram soluções, digamos assim, a partir do empírico, ou seja, eles vão fazendo e vão resolvendo ali, não tem uma matemática tão formalizada, né? E isso são os aspectos da etnomatemática que também vão aparecer nessa unidade curricular. Então, essa também é uma unidade curricular que a gente gostou bastante de conversar sobre ela. É lógico que aqui a gente está dando só alguns spoilers dela, mas é uma unidade curricular que vai ter muito o processo criativo, um dos eixos, né, do processo criativos aqui. Não é isso, Emerson?
Isso mesmo. E o número, para além das questões étnicas, né? Por exemplo, para as questões de climatologia. Rio 40 graus, pessoas com outro tipo de comportamento a partir do calor, pensando a climatologia, mas isso é só um exemplo pequenininho do que será discutido lá, especialmente pelo componente que seria equivalente à geografia. Tem também as questões monetárias, as questões do sistema internacional, que a gente usa aqui, mas, em especial, os países de língua inglesa ainda usam a unidade de medida imperial, que são várias questões culturais de se falar, né? Quando a gente fala, está 19 graus, aqui na onde eu estou está 19 graus Celsius, mas quando eu falo isso em Fahrenheit, é um descompasso muito grande na minha mente a partir da cultura que eu estou inserido, né? Que traz, a partir do congelamento da água no zero absoluto, toda a escala de temperatura. O Fahrenheit, não, o congelamento da água não é no zero absoluto. Por isso que distorce, né? Que a gente olha aquilo lá na escala deles e fala, nossa, mas tá bem quente, né? Enfim. E a mesma coisa a questão monetária, né? Nós vivemos hoje, e ainda bem, numa sociedade com inflação controlada, então pensar em valores em torno de 50, 10, é uma coisa, mas uma sociedade como a japonesa, que também tem inflação controlada, mas uma moeda desvalorizada, em que é coisas de 50 mil, 170, para nós que somos antigos e vivemos a inflação, talvez não seja tão difícil de compreender, mas para o estudante que sempre viveu na realidade econômica do real e de uma economia e inflação controlada, é um outro contexto cultural. Então, são essas coisas que a gente verá, que o estudante verá. De alguma forma, a gente vai ver, nós da equipe curricular, vocês PCNP, né, lá na diretoria de ensino, ainda que não diretamente na escola, mas vai ver junto o desenvolvimento desse aprofundamento. No próximo slide, a gente fala da unidade curricular 5, que é consumo, logo existo. É bastante complicado isso, hein, Sandra? Aqui tem uma caixa registradora vazia, com as notas todas na mão, tipo, vou pegar todo o meu dinheiro e vou gastar tudo. A Tânia, certa vez, a Tânia é colega de filosofia, vocês já viram e conhecem ela, enfim. Certa vez estava comentando um podcast, agora eu não me lembro se era um podcast ou um texto, um artigo que ela leu, que a pessoa estava falando, olha, se você gosta de dinheiro, todos nós falamos que gostamos de ter um dinheiro para não passar dificuldade, né? Mas quem gosta de dinheiro de verdade não faz o que a caixa registradora fez, tirar todas as notas e gastar tudo. Então, o consumo logo existo, ele vai problematizar não o fato de que ninguém deve consumir. Pelo contrário, o consumo ele é necessário numa sociedade estabelecida como a nossa, nas bases como a nossa foi estabelecido. O consumo é importante porque ele gera renda, ele gera riqueza, ele movimenta o mercado de trabalho, ele cria vagas de emprego, a ausência do consumo destrói vagas de emprego e assim por diante. Então, a problematização do consumo logo existe é essa. Sim, de alguma forma a gente vai abordar o consumo que não é consciente, que não é responsável, mas é o consumo no sentido de que ele é importante para uma sociedade. E dentro das questões numéricas, né, Sandra? O consumo tem um campo enorme, muito vasto, que uma parte você vai explicar, porque senão eu vou falar tudo aqui. Então, bom, o Emerson deu um panorama geral, né, dessa unidade curricular, trouxe uns aspectos bem importantes. O que eu destaco é que, assim, essa unidade ela tem uma característica, ela vai retomar aí com os estudantes a questão da educação financeira pessoal, familiar, né? Questões ligadas aos bens de consumo, aos supérfluos, o que é necessário, o tributo, né? O mundo do trabalho, os direitos trabalhistas,
até a cultura de massa, que ela impulsiona também ao consumo, entre outras. Então, aqui a gente pretende, né, a gente propõe nessa unidade curricular, ela foi pensada também para usar aplicativos, planilhas eletrônicas, né, onde o estudante possa, também com modelos matemáticos, enfim, com tudo que a matemática tem como ferramenta, né, no sentido dos objetos de conhecimento, propiciar, né, um caminho para o estudante fazer uma análise mais aprofundada desse planejamento financeiro, para que ele também possa consumir, como o Emerson disse, mas que ele saiba que fazer as suas escolhas, né? Que esse consumo não seja um consumo que vai deixar ele no vermelho, no débito, enfim. São essas questões que a gente vai tratar nessa unidade curricular. É isso, Emerson? Isso mesmo. Esse planejamento tão necessário para todos nós, né? Mesmo a gente que é comedido, que faz todo um caminho criterioso antes de fazer uma compra, especialmente as compras de produtos mais caros, né? É sempre bom a gente retomar esse tipo de conversa, de assunto, para não se perder. Por fim, a unidade curricular 6, nós estamos acabando aqui, ela vai tratar de indicadores sociais. E ela se chama Indicadores Sociais. O que isso muda na minha vida? Lá no começo a gente falou de indicadores também, mas aqui nós vamos fazer um fechamento, não é, Sandra? É isso mesmo, Emerson. Essa unidade é uma unidade, embora todas as unidades elas sejam independentes, né, Emerson? É bom a gente também frisar essa questão, né? Mas é claro que se o estudante escolher esse percurso desse aprofundamento nessas unidades, ele vai perceber uma lógica, né, uma estrutura. Então, a gente traz aqui, nessa última unidade, uma pergunta, inclusive, né? Indicadores sociais, o que isso muda na minha vida, né? Então, aqui a proposta é que o estudante, durante o percurso, ele possa olhar para os vários diversos indicadores socioeconômicos, né? Possa compreender eles com maior aprofundadamente, né? Porque a gente sabe que esse é o momento, né? Aprofundar e ampliar os conhecimentos, né? De forma que ele possa também elaborar indicadores para a comunidade dele, né? Então, aqui a gente também prevê uma intervenção no meio, digamos assim, da comunidade dele, uma intervenção sociocultural, né? Além de também ter, do ponto de vista dele olhar para questões macroeconômicas, né? Do que todos esses indicadores influenciam na vida dele, mas que ele também possa criar indicadores para avaliar o desempenho da comunidade local dele, por exemplo. E aí, pensando em comunidade, da própria escola, né? Mas que ele tenha essa ideia bem consolidada do que é um indicador, para que ele serve, né? E o que isso está influenciando na vida dele, né, Emerson? É isso mesmo. E faz, exatamente como a Sandra disse, e como a gente já conversou logo lá no início, que as unidades curriculares, elas começam, têm meio e têm fim, elas se encerram, mas, ao mesmo tempo, elas estabelecem conexões umas com as outras, né? E ele começou lá, discutindo a importância dos números, o poder que o número traz, né? Os indicadores, a necessidade de olhar para a informação, mesmo que ela seja numérica, e que alguém diga, o número está ali no gráfico, né? Os números não mentem. E ele encerra assim, né? Com essa possibilidade de ele mesmo intervir, de ele mesmo criar os próprios indicadores, de ele usar os indicadores para intervir, para mediar, para trazer, por meio da criatividade, um empreendimento, seja ele financeiro, mas também um empreendimento sociocultural para a sua comunidade, ou mesmo para a sua vida, e pensar o seu futuro. E daí, no próximo slide, a gente já fecha com isso, né? O que saberá o estudante ao final, não é, Sandra? É isso mesmo. Aqui
a gente também faz uma síntese, né, digamos assim, né, como esse aprofundamento, né, o estudante vai aprimorar. Então, a gente destaca, lógico, o protagonismo, né, na resolução dos problemas cotidianos, decisões em diferentes esferas da vida, uma postura mais crítica e criativa, consequentemente, autonomia, né, para a continuidade dos seus estudos, do seu projeto de vida, sejam quais forem as escolhas dele, e uma atuação significativa no mundo do trabalho. E isso daí foi falado em todos os blocos, né, essa questão do mundo do trabalho, né, a gente espera que os itinerários, né, todos os aprofundamentos, propiciem para os estudantes, né, conhecimentos que eles possam aplicar de forma com empatia, com bom relacionamento no mundo do trabalho. Por favor, o slide. E a outra questão que a gente apontou aí é que no contexto profissional a gente não tem uma finalização, a gente tem o quê? Um macrocampo, né, que a gente definiu um pouco que o itinerário de ciências humanas e matemática pode contribuir para que o estudante possa seguir ou o caminho da formação acadêmica, ou em processos seletivos, ou atuar no projeto de vida dele, seja qual for a escolha dele, uma vez que as profissões estão aí e tem muitas outras para surgirem, não é isso, Emerson? Sim, e reiterando que o desenvolvimento das habilidades ao longo deste aprofundamento da formação geral básica e daquelas, inclusive, vindas lá do ensino fundamental, elas são preponderantes para a inserção do estudante no mundo do trabalho e elas vão ajudar, seja em contextos de procurar buscar um emprego ou de ser um empreendedor. Então, nesse sentido que a gente fala desse macro, né, que a Sandra trouxe. E gente, para encerrar, para finalizar, nós estamos estourando o nosso prazo, né, nosso horário. Eu vou ler duas perguntinhas aqui. O professor Júlio César, ele pergunta assim: as unidades curriculares terão habilidades? Sim, Júlio, porque o itinerário formativo ele tem as habilidades específicas e atreladas aos eixos estruturantes, né? Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. E esses eixos têm habilidades específicas que se conectam às competências. Da mesma forma que as habilidades da formação geral básica, de alguma maneira, elas são retomadas aqui no aprofundamento, de forma que, sim, por mais que a gente tenha falado aqui, parece que a ideia de o conteúdo ou algum tema se sobressaiu, eles existem em função dessas habilidades. Nós estamos aqui ensinando habilidades. Então, a abordagem da matemática, da arte e dos componentes da área de ciências humanas e sociais aplicadas para essas habilidades do itinerário é que serão diferentes, né? A habilidade é a mesma, mas a abordagem dos componentes curriculares é que dão o tom. E é por isso que a habilidade se enriquece e se fortalece. O estudante se torna... a formação do estudante se torna integral, capaz de possibilitar a ele tanto o ingresso nos estudos acadêmicos ou técnicos, quanto no mundo do trabalho. Vamos ver aqui. Sandra, a professora Denísia diz que trabalhou com você, que você está muito... que vocês trabalharam juntas e é muito bacana te ver. Obrigada. O professor Renato falou que antropologia e matemática, muito bom. Tudo a ver, não é, Renato? Tudo a ver. Etnomatemática, o André traz também. E o André mesmo fala para mim: Emerson, a inflação não está controlada, não. Verdade, o arroz está subindo horrores. O Marcelo diz: indicadores sociais muito importantes para que os estudantes reflitam sobre a realidade em que está inserido,
para poder intervir e transformá-la. Exatamente, Marcelo. Você pegou claramente a nossa intenção. E olha que esse espaço de tempo aqui é pequenininho para a gente falar. Enfim, gostaria de saber se essa apresentação ficará grávida. O professor Renato mesmo pergunta novamente. É muito provável que sim, depois ela vai para o repositório, né, do Centro de Mídias. Pessoal, tem muita pergunta aqui. Nós já estendemos demais o horário. Eu gostaria muito mesmo de agradecer a atenção que vocês sempre têm conosco, agradecer o pessoal das outras áreas, a Sandra, a Ale, o Rodrigo, eu vou esquecer de falar alguém, a Mirna, eu amo você de paixão, Mirna, a Elis, eu acho que eu não esqueci de ninguém, a Sandra, que está aqui comigo, obviamente, não é? Um amor, adorei desenvolver isso mais prontamente com você, e eu passo a palavra para você, já dando tchau aqui, pessoal. Muito obrigado mesmo. Sandra? Obrigada, Emerson, também foi um prazer, né, trabalhar mais próximo com você, especialmente, né, lógico que todos, não quero que ninguém fique com ciúme, mas a equipe de Ciências Humanas foi um prazer trabalhar com todos vocês nesses itinerários, né, que nós todos estamos envolvidos, agradecer aos PCNPs pela paciência, por nos ouvir, desculpe alguma falha, se a gente troca algumas palavras, mas a gente também fica aí um pouco tenso, a internet às vezes não ajuda, mas agradecer a todos e, como eu fiquei com a palavra final, agradecer a Coped, né, por esse momento, né, a gestão da Coped, por esse momento que a gente tem de ficar próximo também com os PCNPs para que a gente possa trocar algumas ideias, mesmo que à distância, mas próximos ao mesmo tempo. Então, eu agradeço, muito obrigada.